Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre Durkheim, falar um pouco sobre as características que são evidenciadas em sua obra e entender um pouco de alguns dos seus conceitos. É importante a gente entender Durkheim pelo fato simples de que ele é o pai da sociologia, né? Isso você deve ter ouvido na escola o tempo todo, né? E já deve estar careca de saber que ele é o pai da sociologia. Mas como que isso tudo iniciou? A gente sabe que Durkheim foi aluno de Auguste Comte e ele herdou de seu mestre, seu professor, a ideia de análise positivista da realidade. Essa análise positivista, ela tem dois pilares principais: a análise objetiva e a neutralidade de análise. A análise objetiva é uma metodologia de análise que consiste principalmente em você não colocar suas visões com relação à realidade. Você vai analisar e extrair da realidade as informações necessárias para você conseguir formular alguma constatação. Então a ciência, segundo os positivistas e com certeza Durkheim e Auguste Comte, que no caso agora estão criando a sociologia, e a sociologia também deve se comportar dessa forma, deve ser uma análise totalmente livre de qualquer tipo de pensamento pessoal daquele que está analisando. Assim como são as ciências naturais. Isaac Newton, quando vai analisar algum tipo de força na realidade, ele não coloca nenhum tipo de pensamento pessoal na sua obra. Ele simplesmente constata aquilo que ele consegue estudar e perceber a partir de suas análises objetivas, entende? Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar do positivismo, é importante que a gente entenda que a neutralidade tem muito a ver com você não tomar lados. Já que a gente está falando de sociedade, normalmente as pessoas podem dizer que um lado está certo, o outro lado está errado, ou um lado está justo ou o outro lado está injusto. Segundo Emile Durkheim, aquele que é sociólogo não deve tomar lados e nem deve dizer o que é bom ou o que é ruim dentro da sociedade, mas constatar características e especificidades das sociedades, tá certo? Isso é um fator muito importante. Durkheim, gente, está dentro de uma corrente que a gente chama de funcionalismo. E sendo um funcionalista, ele acredita que a sociedade ela tem funções e ela é dividida em certos tipos de aglomerados de pessoas que têm funções específicas, como se fossem órgãos em um organismo, como a gente tem, por exemplo, no nosso organismo, né? A gente tem nossos órgãos e é como se as pessoas tivessem determinadas funções, assim como os órgãos em um organismo. Então, isso também é importante de ser evidenciado, porque ele está dentro das análises estruturais da realidade, né? Como assim? Ele analisa a sociedade de forma coletiva para o individual, e não do individual para o coletivo. Como assim, Gabriel? O coletivo deve ser considerado em âmbito de análise anteriormente a gente considerar o indivíduo, pois o indivíduo tem consciência, tem pensamentos e tem comportamentos que são ligados diretamente às heranças coletivas que ele herdou, tudo bem? Então ele só vai agir de determinada forma a partir do momento que ele tem certos tipos de heranças oriundas da sociedade, beleza? Então são comportamentos que ele reproduz depois de ter tido contato socialmente. Enfim, tendo dito isso, a gente precisa falar sobre o objeto de estudo de Durkheim. E qual que é o objeto de estudo de Durkheim? É o fato social. O fato social é uma coisa, uma forma de agir, pensar e sentir que tem três características principais. As três características principais do fato social são a exterioridade, a coercitividade e a generalidade. Mas é importante que vocês entendam a essência dessas características para que vocês consigam passar por esse filtro e entender o que seria então o fato social. É muito fácil a partir do momento que você presta atenção e tenta analisar alguns eventos, alguns fatos que a gente pode observar dentro da realidade. Então, por exemplo, o crime. O crime é um fato social? Vamos analisar. A exterioridade seria a característica do fato social que diz que o fato social ele é exterior ao indivíduo.
Ou seja, o indivíduo não controla se o fato social ele existe ou não, ou se ele se comporta de determinada forma ou não. O indivíduo, aquele que teria poder, por exemplo, para conseguir mudar uma mania dele, né? Às vezes uma mania de roer unhas. Então, isso seria uma coisa que seria interior do indivíduo, né? E não exterior. Então, ser exterior quer dizer que não tem como ter controle de indivíduos com relação a isso. Generalidade, por outro lado, é uma característica que diz respeito à aplicação geral, não a um caso isolado somente. Muitas pessoas confundem exterioridade com generalidade, não é a mesma coisa. Generalidade quer dizer que se aplica ao coletivo. Exterioridade quer dizer que o indivíduo ou os indivíduos não têm controle sobre a existência ou comportamentos ou caminhos que esse fato social pode seguir, beleza? E a coercitividade é a característica que fala sobre levar as pessoas a ter determinada ação ou postura. Então vamos analisar o crime. O crime é um fato social por quê? Porque simplesmente ele é exterior, de forma que se eu ou mais indivíduos querem que o crime acabe, não necessariamente ele vai acabar. Ou então não conseguimos ditar os rumos pelos quais o crime vai seguir. A não ser se a gente fizer, de alguma maneira, projetos sociais que possam evitar que alguns crimes surjam e etc. Mas o crime sempre vai existir. A gente nunca vai conseguir dizimar a ideia de crime na sociedade, né? É algo que seria um fato social, entende? Então, o crime existia antes de eu estar aqui e vai existir depois que eu ir embora, né? Então, o crime ele é exterior ao indivíduo. Ele é geral porque ele se aplica a todas as pessoas. Todas as pessoas estão sujeitas a ser criminosas ou a sofrer com o crime, né? Isso não é um caso isolado. Não sou só eu, Gabriel, que estou sujeito a ser criminoso ou sofrer com crime, né? Várias pessoas estão, né? A maior parte das pessoas, fora aquelas que estão completamente isoladas, né? E mesmo assim estão sujeitas a ser criminosas, dependendo da sociedade que elas habitarem em algum momento da vida, né? O crime é coercitivo por quê? O crime é coercitivo porque ele leva você a colocar cerca elétrica na sua casa, ele leva você a não andar à noite na rua, não dar bobeira, ele leva você a não ficar dando bobeira com o celular no ponto de ônibus. Então o crime leva as pessoas a ter determinadas posturas, até mesmo políticas. Então alguns deputados podem propor projetos de leis diferentes de acordo com a realidade de onde eles vêm. Se a realidade tem bastante criminalidade, eles podem propor um projeto de lei que possa reduzir a criminalidade naquela região, mas é coercitivo, tá certo? Tá fazendo com que as pessoas tenham alguma ação, tenham algum posicionamento, beleza? E essas três características juntas fazem com que o crime seja um fato social. Assim vocês podem analisar tanto o direito quanto o carnaval, vocês podem analisar o desemprego, podem analisar a família ou o idioma. Lembre a família enquanto instituição, certo? Todas essas coisas que eu falei são fatos sociais. Coisas que são isoladas, coisas que estão dentro de intrínseco a algum indivíduo ou que não faz muita diferença na vida das pessoas, não é um fato social, tudo bem? Então aqui a gente pode citar manias pessoais, a gente pode citar doenças, quando não é uma pandemia, né? Mas quando for uma pandemia, pode ter certeza que a gente entra já em outro assunto do Durkheim, que é o assunto da anomia social. Isso a gente vai falar agorinha, beleza? Enfim, é isso que seria o fato social, o objeto de estudo de Durkheim. Ele analisa o fato social sob o viés positivista e a partir da observação dos fatos sociais ele consegue captar algumas características da sociedade que são muito importantes, segundo o autor, né? Uma das características que ele observa que toda sociedade tem é a consciência coletiva, que seria a consciência moral do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, que uma sociedade tem. Normalmente a gente tem uma concordância geral da sociedade do que seria certo e errado, o que seria justo, o que seria injusto. Então essas coisas formam o que seria a consciência coletiva.
Quando as pessoas estão muito preocupadas com os seus valores isolados, menos com respeitar a consciência coletiva, ou então se a consciência coletiva não ficar muito clara, a gente já tem um estado de alienação, né, que as pessoas não conseguem identificar quais são os valores morais ou as regras que devem ser seguidas. Isso gera um certo tipo de caos. E num estado em que as pessoas estão alienadas, a gente tem um estado de anomia, que é o estado em que as pessoas estão doentes, né? A sociedade está doente, né? Não literalmente, mas no sentido de que não há ordem, não há concordância, não há cooperação. Então isso seria o estado de anomia. Um exemplo de um estado de anomia é a guerra, ou uma guerra civil, por exemplo, né? Então, quando um fato social também ele se torna extremo, também podemos dizer isso. Quando um fato social se torna extremo, a gente tem uma anomia social. Durkheim vai analisar o suicídio, por exemplo, e não é o assunto desse vídeo falar exatamente sobre a obra dele com relação ao suicídio, mas quando a gente tem surtos de suicídio, que se torna uma coisa realmente catastrófica para uma sociedade, isso se torna um estado de anomia, tá certo? Assim como é o estado de guerra, né? A gente tem conflitos o tempo todo, que são fatos sociais, é o estado de conflito entre as pessoas, né? Só que quando a gente chega a um estado de guerra civil, a gente tem um estado de anomia. O suicídio é um fato social, mas quando chega ao extremo, se torna uma anomia. Tudo bem? Para finalizar, tem também o conceito de coesão social. O conceito de coesão social, ele compreende a forma como a sociedade é organizada. Lembra que eu falei que ele era funcionalista. Então ele analisa as funções que as pessoas têm dentro da sociedade. Ele analisa dois tipos de coesão social. A primeira coesão social, ele chama de solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica é a forma de organização social em que as pessoas estão aglomeradas, não em funções específicas e não em objetivos individuais, mas em objetivos comunitários e em diversas funções. Isso normalmente a gente encontra em sociedades mais antigas, quando os homens caçavam, faziam parte da segurança, faziam parte de diversas outras atividades, e a mulher ela também fazia parte de diversas atividades, como cuidar da agricultura, cuidar dos filhos e dos alimentos, enfim. Então a gente tem uma solidariedade mecânica nesse quesito. A solidariedade orgânica, por outro lado, é um tipo de solidariedade que compreende a nossa sociedade atual, por exemplo, né? Que os objetivos são individuais e as funções são muito bem delimitadas. Então as pessoas se formam em história, em sociologia, se formam em medicina e têm funções específicas dentro da realidade. Assim, podem continuar uma especialização, um mestrado, um doutorado cada vez mais aprofundados dentro de uma área de pesquisa. E os seus objetivos normalmente são uma carreira, né, muito dinheiro, são objetivos mais individuais. Então as funções das pessoas se transformaram ao longo da história. E ele conseguiu identificar essas duas formas de organização da sociedade em que as pessoas já passaram ao longo do tempo, beleza? Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha sido muito proveitosa essa aula, que vocês possam ter tirado as dúvidas com relação a Durkheim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim nos comentários que eu vou responder, tá? Eu vou deixar aqui linkado embaixo as fontes que eu utilizei, que eu pesquisei para poder fazer esse vídeo, e passo.